Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais uma aula de matemática para o nono ano. Eu sou a professora Emanuela. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a fatoração de polinômios. Então, a gente vai lembrar aí que a gente percebeu que a gente pode escrever, quando a gente tem um número, a gente pode escrever esse número como a multiplicação de outros números. Escrever um número como multiplicação de outros é o que a gente chama de escrever na forma fatorada. Então, por exemplo, aí, ó, veja, 36. Eu posso dizer que 36 é 4 vezes 9. Eu posso dizer que é 2 vezes 3 vezes 6. Posso dizer que é 3 vezes 12. Então, todas essas alternativas em que nós temos a multiplicação de números para chegar em 36, a gente fala que é a forma fatorada. Então, a forma fatorada é escrever um número como a multiplicação de fatores. E aí a gente vai ver na aula de hoje como fazer isso em polinômios, certo? Então, vamos lá. Bom, observem aqui, inicialmente, o retângulo ao lado. Ele é composto por duas partes retangulares, né? Aí, observem que a gente tem um retângulo que tem área X, né? Esse azul, né? X e Z. E esse laranja, ele tem X e Y. Então, a área desse azul é X vezes Z. E a área desse laranja é X vezes Y. Se a gente observar a decomposição, a gente vai perceber que essa largura, ela é a mesma. Então, X. Então, eu posso multiplicar X pela soma das duas alturas, que é Z e Y, né? Então, eu vou ter X vezes ZY. Fazendo aí a propriedade multiplicativa, ou se a gente, em vez disso, somar a área separadamente, eu tenho XY mais XZ. Então, esse polinômio em que nós temos aqui a multiplicação, ele é a forma fatorada desse aqui. Então, eu deixo de escrever isso como uma soma e escrevo como uma multiplicação de fatores. Então, isso é colocar algo na forma fatorada. Hoje, nós vamos estar vendo aí as duas principais formas de fatoração. Então, a primeira delas é a fatoração em que eu coloco um fator comum em evidência. Então, eu percebo um termo que é comum a todos os termos desse polinômio e coloco ele em evidência. Então, olha só esse exemplo aqui. Então, inicialmente, a gente fez uma decomposição. Veja só, eu tinha 6AB. O número 6 é a multiplicação de 2 vezes 3. AB é a multiplicação de A vezes B. Mais o número 10 é a multiplicação de 2 vezes 5. E BC é a multiplicação de B vezes 6. C, né? E agora a gente vai perceber aqui o que é que a gente tem em comum deste lado e desse. Então, a gente consegue perceber que nós temos em comum o 2, né? Ele aparece nos dois termos. E a letrinha B, que também aparece aqui nos dois termos. Então, eu vou estar evidenciando esses dois elementos. Então, eu vou colocar aqui eles, ó, em evidência. Quando a gente coloca em evidência, a gente coloca o termo e abre um parêntese para escrever os demais. Como eu coloquei 2B, o que sobrou aqui do primeiro lado? 3A. Então, eu coloco aqui 3A. Mais, e o que sobrou do outro lado? 5C. Certo? Então, essa é uma fatoração. Estou escrevendo esse polinômio por uma multiplicação, onde eu observei um fator comum e coloquei ele em evidência. Fazendo isso, mais um exemplo. Então, vamos aqui, ó. Vamos decompor cada número. Então, o 3. 3 é mesmo, não tem como decompor. Y a quinta é como se eu tivesse Y vezes Y, vezes Y, vezes Y e vezes Y 5 vezes. Mais 6. 6 eu posso escrever como multiplicação de 3, né? Posso escrever como 3 vezes 2. E Y a terceira é Y vezes Y vezes Y.
12, também posso escrever como uma multiplicação de 3. Então, onde eu tenho 3 vezes 4. E y a sexta é o y vezes ele mesmo, aparecendo aí, ó, 6 vezes. Ok? Fiz aqui essa decomposição, porque fica mais fácil a gente perceber os fatores em comum. Então, percebam que eu tenho aqui, ó, o número 3, comum em todas as parcelas. Então, esse é o primeiro termo que eu evidenciei. E a quantidade de y também. Aqui eu tenho 3y, posso usar. Posso usar 3 daqui, ó, e 3 daqui, ok? Então, y ao cubo. E vou colocar dentro do parêntese o que restou em cada termo. Então, aqui restou y vezes y, que a gente sabe que é y ao quadrado, mais, aqui restou apenas o número 2, mais, e aqui a gente restou o número 4 e y ao cubo. Aí, o que a gente vai perceber aqui, gente? E temos que ter atenção. Eu tenho 2 grupos aqui de y ao cubo, tá? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, y ao cubo elevado a 2. Então, quando eu divido por y ao cubo, eu vou ter aqui, ó, só 2. Ok? Fatoração por agrupamento. Na fatoração por agrupamento, o que é que a gente vai ter? Gente, perdão, de fato não é 2, não, é 3, porque quando eu multiplicar y ao cubo vezes esse y, a gente soma os expoentes, tá? Então, aqui é 3 também, ok? Porque quando a gente multiplicar y vezes y, vai ficar 3 mais 3 os expoentes, que dá 6, certo? Perdão. Fatoração por agrupamento. Então, há polinômios em que não tem fator em comum, né? A todos os termos. E aí, nesse caso, a gente faz fatoração por agrupamento. Então, vamos observar esse exemplo aqui de como a gente pode fazer essa fatoração. Então, vejam que não existe um termo que seja comum a todos. Então, eu vou procurar aquele termo que é comum pelo menos a 2. Então, se a gente olhar aqui para o primeiro, ó, o que é que eu tenho comum nesses 2 termos? A letrinha A. Então, vou colocar ela em evidência. E vai ficar aqui dentro x menos e. Se eu olhar para esses 2 termos, o que é que eu vou ter aí em evidência? Em comum, o 5. Então, vou colocar 5 e vai ficar x menos z. Percebam agora que eu fiquei com novos 2 termos e que esses novos 2 termos têm x menos z em comum. Então, agora eu posso evidenciar esse parêntese que tem x menos z. Então, vou colocar aqui, ó, ele em evidência. E vou multiplicar pelo que ficou. Então, daqui, se eu tirar o x menos z, fica A. Daqui, quando eu tiro esse termo em parêntese, fica 5. Então, essa aqui é uma fatoração que a gente chama por agrupamento, certo? Vamos para mais um exemplo? Então, vejam só. O que é que eu tenho em comum entre esses 2 termos? O 7, né? Então, vou colocar 7 em evidência. 7 fica apenas aqui o B. E 7 dividido por 7 vai dar 1, fica aqui 1. Mas, nesses 2 termos, o que é que eu vou ter em comum? Eu vou ter em comum a letrinha A e o B ao quadrado. Por quê? B ao cubo significa que eu tenho dentro dele B ao quadrado, certo? Então, fazendo aqui esse termo por esse, a gente acha B. E esse por esse fica apenas 1. Então, perceba que após fazer essa primeira fatoração,
colocando um fator em comum, eu encontro aqui, ó, um agrupamento em comum. Então, eu vou evidenciar agora esse agrupamento. Então, eu vou deixar aqui, ó, B mais 1, certo? E o que é que vai ficar no segundo parêntese? O 7 mais AB ao quadrado. Ok? Bom, pessoal, essas são as duas principais formas de agrupamento. Se necessário, reassistam o vídeo, exercitem e aí continuamos na próxima aula.